Vamos lá, vamos direto para Brasília. Tem uma atualização recente, agora 9h30 da noite, meia hora antes do programa começar. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, enviou uma segunda nota à imprensa. A primeira foi mais ou menos 7h30 da manhã, 8 da manhã. E agora à noite ele deu mais detalhes dessas reuniões que teve com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e que estão no centro de um escândalo, de uma possível intermediação do ministro em nome do Banco Master, que contratou a mulher do ministro para atuar. Bom, vamos ao vivo até Brasília com a repórter Luciana Amaral para nos dar as atualizações. Boa noite, Luciana. Oi, Caio. Boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui no WW. Duas notas em menos de 24 horas para tentar prestar esclarecimentos diante das dúvidas que estão surgindo. Nesse caso, então, do ministro Alexandre de Moraes. Mais cedo, logo de manhã cedo, ele divulgou uma nota dizendo que as únicas conversas com o Galípolo aconteceram para tratar dos efeitos, das consequências da aplicação da Lei Magnitsky contra ele. E aí, logo depois também, o Banco Central, que antes estava se mantendo em silêncio também ontem, divulgou uma nota curtíssima, só de um parágrafo, dizendo que confirmava, então, essas tratativas com Moraes só para tratar, então, dos efeitos da Lei Magnitsky contra o ministro do STF. Mas é claro que, por exemplo, a oposição não ficou satisfeita com essas explicações que haviam sido dadas. Houve, então, muitos questionamentos, continuaram existindo esses questionamentos e agora à noite, o ministro Alexandre de Moraes divulgou uma segunda nota para tentar se explicar em relação ao caso. Ele começa, então, essa segunda nota dando mais detalhes sobre o que teria acontecido. Ele afirmou que ele realizou no próprio gabinete, portanto, no gabinete do Supremo, duas reuniões com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para tratar dos efeitos da aplicação da Lei Magnitsky. Então, ele diz que foram duas reuniões ainda para tratar da Lei Magnitsky. Segundo o ministro, a primeira reunião aconteceu em 14 de agosto, depois da aplicação da lei, que foi em 30 de julho. Já a segunda reunião teria sido em 30 de setembro, depois que a Magnitsky foi aplicada também contra a esposa de Moraes, a advogada Viviane de Barsi, em 22 de setembro. Nessa segunda nota, divulgada agora à noite, Moraes, então, continua dizendo que em nenhuma das reuniões foi tratado qualquer assunto ou realizada qualquer pressão referente à aquisição do Banco Master pelo BRB. Ele diz ainda, abre aspas, esclarece que jamais esteve no Banco Central e que inexistiu qualquer ligação telefônica entre os dois, ele e Galípolo, para esse ou qualquer outro assunto. Fecha aspas. Ele, no final da nota, ainda diz que o escritório de advocacia da esposa jamais atuou nessa operação de aquisição entre BRB e Banco Master perante o Banco Central. Então, o conteúdo dessa segunda nota dá um pouco mais de detalhes em relação a datas, em relação a assunto, questão que não tinha sido tão bem abordado em detalhes na primeira nota. Na primeira nota, então, que ele falava que tratou com Galípolo sobre a Magnitsky e também que chegou a se reunir com representantes de outras instituições financeiras, como do Banco do Brasil e também do Banco Itaú, onde então ele tem conta corrente, onde ele tem aplicações financeiras. Mas é isso, essa segunda nota, então, divulgada agora à noite, tentando dar mais esclarecimentos em relação a toda essa situação. Caio, volto contigo no estúdio. Obrigado, Luciana. Bom trabalho por aí. Doutora Ana Tereza Basílio, vou começar com você. Primeiro, muito obrigado por participar aqui. Nessas situações, assim, quando envolvem o Supremo Tribunal Federal, nós, repórteres, temos dificuldade de encontrar advogados que topem falar, que tenham uma visão ali sobre o Supremo Tribunal Federal, e você, muito corajosa, se dispôs a conversar sobre isso. Queria sua visão desse caso. Um contrato de 129 milhões é padrão em termos no mercado de advogados? Te chama atenção alguma coisa? E você, claro, na condição também de presidente da OAB do Rio de Janeiro, a sua visão, por favor, doutora. É um prazer estar aqui com você. Gostaria também de dar boa noite a todos.
Eu diria que, do ponto de vista institucional, Caio, a OAB, ela tem uma tabela de honorários que sugere valores mínimos, mas a OAB não fixa valores máximos, a OAB não interfere em fixações acima da tabela. A tabela é sugestiva e é uma sugestão mínima para manter a dignidade da advocacia. Então, nós na OAB, Caio, temos muito cuidado e não interferir na mensuração de honorários. Nesse caso, os honorários são altos, mas acho que não cabe à OAB questionar os valores, né? Os valores podem ser questionados em outras instâncias. A OAB, ela, na verdade, não tem a fiscalização sobre valor de honorários. Então, esse não é um tema sobre o qual a OAB vai se pronunciar, acredito eu. Eu falo em nome da OAB do Rio de Janeiro, mas, naturalmente, nosso querido presidente Simonetti fala em nome do Conselho Federal da Ordem. Então, a Ordem não interfere em valores. Agora, o valor é muito alto, é preciso ver o escopo do trabalho. Isso ainda não está esclarecido também para que se faça essa avaliação. Mas a OAB, por certo, não vai fazer, Caio. Agora, qual que é a sua visão do caso em si? Caio, o caso ele envolve questões de prova, né? E a questão de prova ainda não está muito clara. O ministro tem prestado esclarecimentos, o que é muito positivo para a sociedade. O ministro acabou de dar, ficamos sabendo, esses esclarecimentos adicionais, o que é muito positivo. Mas a questão talvez o Banco Central confirmar ou esclarecer se houve só esse contato exclusivamente sobre a questão da Lei Magnitsky. Aí eu acredito que o assunto ficaria ultrapassado, mas é importante o Banco Central esclarecer. Agora, a questão é de prova, de avaliação de fatos. Eu acho que, sob a perspectiva também institucional, a questão ainda depende de avaliação e verificação de muitos aspectos. Perfeito. Professor Conrado, você cunhou e utiliza muito nas suas colunas um termo que, pelo menos entre nós jornalistas, ele pegou e nós nos referimos muitas vezes também, que é o da magistocracia. Esse episódio do Moraes com o Banco Master, ele dialoga muito com essa expressão e também queria o seu ponto de vista sobre o episódio em si. Caio, eu acho que o jeito da gente desviar da questão que mais importa é ficar discutindo se os honorários foi de 129 milhões, ou se foi de 10 milhões, ou se foi de 1 milhão. Independentemente do valor, a gravidade de um contrato de advocacia entre uma advogada e esposa de ministro é muito grande. E tem duas discussões jurídicas sobrepostas aqui. A primeira é uma discussão criminal, para saber se houve advocacia administrativa, né, que é um funcionário público patrocinar interesse privado usando de sua autoridade. Isso está previsto no Código Penal e isso, de fato, como disse a presidente da OAB, isso depende de produção de provas e assim por diante. Mas eu acho que essa é apenas a ponta do iceberg, é apenas uma das discussões. Uma discussão grave, mas isso não reduz a enorme gravidade do simples fato e do enorme, monumental conflito de interesse que existe quando parente de ministro, parente de juiz, advoga no tribunal. O valor astronômico dos honorários é apenas um componente que assusta mais, mas eu acho que é menos importante discutir o valor e mais importante discutir a existência do conflito de interesse para começar a história. Em segundo lugar, havendo ou não havendo crime, o que mais afeta a instituição do STF é a existência, ou melhor, é a absoluta indiferença de ministros do STF ao conflito de interesse. Isso não é um problema apenas do ministro Alexandre de Moraes. Existem diversos parentes de ministros advogando no Supremo. Portanto, é um pacote, não é um problema específico do Alexandre de Moraes. Claro que é um problema do Alexandre de Moraes certos atos individuais. Claro que
interceder perante o Banco Central para beneficiar a mulher tornaria o caso mais grave. Mas caso não se consiga provar, tem um problema institucional muito grave para o STF enfrentar, para a comunidade jurídica brasileira enfrentar, para a esfera pública enfrentar, que é a absoluta supressão da noção republicana de conflito de interesse. Daniel? Caio, eu queria pegar justamente essa expressão agora levantada pelo Conrado Hübner, conflito de interesses, e fazer um questionamento à Ana Tereza Basílio. Independentemente de valores, doutora, em que medida a OAB nacional ou suas seccionais pode atuar com os advogados, inclusive por meio, talvez, de um código de conduta que a gente está discutindo para o STF? Só existe demanda se há oferta, só existe oferta se há demanda. A gente está observando ali casos de potencial conflito de interesses com familiares que são contratados, inclusive para atuar perto ou diretamente em tribunais superiores, onde os seus familiares são ministros, e de advogados que estão ali no centro nervoso do que a gente está discutindo, por exemplo, com carona em jatinho para assistir jogo da final da Libertadores. A gente, óbvio, cobra esclarecimentos e eventualmente se discute uma punição para os magistrados, mas e para os advogados? A sua colocação é muito importante e eu acho que o assunto é muito mais complexo do que o ato X ou Y que estejam hoje nas manchetes do jornal. A questão é que nós temos hoje uma ausência de previsão adequada de condutas. Mas aí você me perguntaria, o que a OAB do Rio entende sobre o Código de Condutas que tem sido proposto pelo ministro Fachin? Eu, sinceramente, óbvio, nós não somos contra, mas eu acho que nós temos medidas muito mais consistentes do que um código de conduta. O ministro Gilmar Mendes, com a sua sempre brilhante atuação, ele no Conselho, quando presidiu o CNJ, e era presidente do STF também, ele editou a Resolução 60 de 2008, que é o Código de Ética da Magistratura Nacional, que é extremamente razoável, sereno e, ao mesmo tempo, estabelece com bastante rigor determinadas condutas. O problema é que o Supremo entende que não estaria sujeito ao CNJ, o que faz sentido, porque ele está hierarquicamente abaixo e sou objeto de uma decisão em ADIM. Mas nada impediria, e eu acho que isso seria importante para a sociedade, que a LOMAN, que se aplica também aos ministros de tribunais superiores e ao Supremo Tribunal Federal, fosse atualizada, e eu digo aqui, não precisa inventar normas. As normas da Resolução 60 de 2008, elaborada na presidência do ministro Gilmar Mendes, já seriam muito, muito saudáveis para o país e evitariam esse tipo de debate, de discussão. É importante ter regras mais claras, mas regras através de lei complementar, que inclusive deveria ser de iniciativa do próprio Supremo, né? Se ele vai fazer se cogita fazer um código de conduta, por que não atualizar a LOMAN e trazer o legislativo o debate de regras detalhadas, como se tem no Código de Ética da Magistratura, que é extremamente atual e consistente. Eu acho que essa é uma matéria a ser encarada com mais profundidade e com mais também apego à boa técnica. Eu acho que o código não resolveria grande coisa aqui. Eu acho que o que tem que se fazer é uma atualização da LOMAN que se aplica a toda a magistratura nacional. Agora, Conrado, pegando o que você havia dito e o que a própria doutora coloca também, eu fico um pouco com a impressão se a gente não corre o risco de cair em uma questão de ter muita regra e mais regra
e mais código se o problema fundamental, em vez de regras melhores, são pessoas melhores? Porque a questão parece ser muito simples, né? Ontem a gente estava tratando disso aqui. É muito óbvio que um contrato desse valor, né, pelo que eu pude levantar hoje também, é um valor que não se pratica no mercado de advocacia em São Paulo, no Rio ou em Brasília, um contrato de 130 milhões de reais. Hoje, um advogado, um grande advogado me dizia que no máximo 10 milhões para anos, né? 1 milhão, 2 milhões, mas assim, no máximo do máximo. A gente está falando de 129 milhões de reais de um contrato de um cara enrolado, que era o Daniel Vorcaro, com a mulher de um ministro do Supremo. Assim, me parece óbvio que você parte do pressuposto de que não, eu não vou permitir, ou que a mulher, ou ele mesmo, de alguma maneira... Você não fica com essa impressão que as regras já estão aí, né? É uma questão da pessoa também querer cumpri-la e segui-la. Sim, é verdade isso, Daniel. E, de novo, eu vou insistir, porque ainda que os valores choquem, 129 milhões por serviços prestados ao longo de 3 anos, um objeto absolutamente genérico, indeterminado, o valor choque, essa discussão é menos importante, a discussão sobre o valor é menos importante do que a mera possibilidade de parentes, advogados, poderem advogar no Supremo. Qual é o papel de um código de ética? Por um lado, é verdade e as normas éticas já estão aí. Não só as normas éticas, o regimento interno do Supremo, as regras do processo, etc. E a verdade é que, ao longo dos últimos muitos anos, o Supremo e ministros do Supremo vêm sistematicamente desobedecendo regras. E se obedecessem às regras existentes, poderiam muito bem não gerar esse tipo de controvérsia. São convenções quase universais sobre ética judicial. Um novo código de ética não acrescentará, do ponto de vista normativo, muita coisa. Mas eu faço um grande porém aqui. Existe hoje um movimento de indignação mais generalizado com a promiscuidade judicial. Um código de ética não vai transformar a conduta de indivíduos, mas um código de ética pode ser visto e pode ter um valor, para além do valor jurídico redundante, pode ter um valor político importante, de mobilizar, de sinalizar, de fazer uma reiteração da indignação social. Mas é muito importante não cair na inocência e não sermos ingênuos, de fato. O Código de Ética é um ponto de partida, não um ponto de chegada. Isso é um início de um processo de tentativa de neutralização ou de regulação do comportamento judicial, de sinalização do comportamento judicial correto ou incorreto. Não é só um simples fato de redundância normativa. É um movimento político, não partidário, de exigência e reivindicação de decência judicial. Poderíamos fazer isso por outros caminhos? Poderíamos. Acabamos conversando e estamos conversando sobre um código de ética. É importante que esse esforço não se encerre numa eventual aprovação de um código de ética. É importante para o jornalismo, é importante para a profissão jurídica da advocacia, é importante para todas as profissões jurídicas. Você começou a sua pergunta para a doutora perguntando sobre o Código de Ética da Advocacia, e eu gostaria de lembrar aqui também que a antiética judicial ela está imbricada, ela está casada com a antiética advocatícia também. Existe a previsão mais explícita do Código de Ética da Advocacia é que o advogado é proibido de usar de suas relações pessoais para obter influência em favor de cliente. Quando você comenta o caso do jatinho, é uma violação explícita dessa regra. Nada poderia ser mais explícito do que usar das suas condições pessoais para exercer influência, ou mais do que exercer influência, gerar a imagem e a impressão de que está exercendo influência. Isso prejudica a imagem e a dignidade da advocacia e prejudica a imagem e a dignidade do Poder Judiciário e da Corte Suprema. Doutora, o que o Conrado, o professor, coloca é algo também que nós, repórteres, nos acostumamos a ver muito, né? Será que a advocacia, inclusive tem um artigo muito bom da semana passada, do advogado Thiago Anastácio no Brasil Journal, que trata, acho que vocês certamente leram, que trata justamente disso, né? De como a advocacia embicou muito para esse caminho, né? De ser menos direito, né? Direito com letra maiúscula, né? Eu, inclusive, cursei, inclusive tenho OAB, inclusive. Menos direito e mais lobby. E aí também
não barra um pouco a capacidade dos grandes advogados que a gente acompanhou na história do Brasil aparecerem num momento como esses, né? A senhora aparece com coragem aqui para participar ao vivo de um programa, mas a advocacia não virou muito isso, muito conchavo, muito vou pegar o jatinho, vou ali, vou na festa com o advogado que está com o meu caso. Não migrou muito de uma advocacia clássica no Brasil feita com os códigos e na tribuna para uma advocacia de conchavo e de lobby? Caio, eu diria o seguinte: 90% da advocacia são pequenos escritórios prestadores de serviço. O que você está falando é da elite da advocacia, porque o advogado e a advogada, na sua maioria, segundo pesquisa até da FGV, ganha 5 salários mínimos. A advocacia, em massa, é outro patamar e não está nessa disputa digamos, de lobby, como você mencionou. Mas a elite da advocacia cada vez mais tem que ter relacionamento. No passado, exigia-se mais a técnica. Mas eu vou dizer para você, nós temos na advocacia, e aí volto à questão das regras disciplinares e sancionadoras, nós temos regras extremamente rigorosas com o advogado. E nós temos na OAB punições pesadas aos montes, só que são processos sigilosos, a imprensa não pode divulgar. Mas nós temos punições muito severas contra advogados. Agora, a advocacia técnica ainda tem, sim, espaço na elite da advocacia, mas hoje em dia temos que reconhecer que os relacionamentos têm um peso maior do que já foi necessário no passado. Mas eu ainda acredito, e queria insistir nesse assunto, que uma atualização da LOMAN seria muito importante, sim, porque não vai resolver o problema, obviamente, seria uma visão limitada dizer isso. Mas vou dar um exemplo para vocês. A cadeia de sanções que a gente tem na LOMAN, no artigo 42, ela prevê censura e advertência que não são aplicáveis a desembargadores e a ministros de Tribunal Superior. As sanções aplicáveis a ministro do Tribunal Superior são disponibilidade e aposentadoria compulsória, ou seja, só os 2 graus mais elevados, o que acaba acontecendo e gerando que não são aplicadas por serem penas muito gravosas. Será que ter uma censura, será que ter advertência, claro, decidida pelo próprio tribunal, no caso do Supremo, decidida pelo CNJ com relação a desembargadores, não seria saudável para o país? Não seria uma forma de minimizar esse tipo de descumprimento das regras que hoje já existem? Eu acredito que está faltando sanção também, e os advogados têm. Vamos lá, então, doutora. Só para finalizar, Conrado, vou te pedir a brevidade, e eu queria finalizar esse bloco com a mesma pergunta que ontem eu fiz para o professor Walter Maierovitch. Quem fiscaliza os fiscais, né? Qual que é a solução que você vê, no caso do Supremo Tribunal Federal, de todas as questões que você costuma tratar permanentemente nas suas colunas e nos seus textos? Tem solução? Bom, do ponto de vista da arquitetura institucional, uma Corte Constitucional tem a última palavra. Portanto, quem fiscaliza os fiscais cai numa armadilha de, os fiscais que fiscalizam os fiscais também precisam de fiscais. Portanto, os fiscais que fiscalizam os fiscais dos fiscais também precisam de fiscais. A gente cai numa circularidade infinita. Portanto, hoje nós temos um tipo de controle, e é o único controle, que é o do impeachment do Senado, mas que, de fato, não é necessariamente um bom modo de controle. Cortes constitucionais precisam de um senso de autorregulação. A sociedade precisa regular, o próprio tribunal precisa regular a conduta individual de ministro. A gente não está tratando de assunto fácil e de solução simples, como disse a doutora Ana Tereza. E queria voltar ao ponto inicial. Código de ética para a Corte Suprema não resolve, não é o ponto de chegada, é o ponto de partida. Acho que exige uma dedicação
de educação pública e de educação jurídica para reformar e para tentar se desenvolver um certo senso de que, tanto para a advocacia, que é verdade, a advocacia tem regras éticas, tem um tribunal de ética, mas não está punindo a elite da advocacia, não está punindo o conflito de interesse, não está punindo o tráfico de influência, né? Então, de fato, essa observação de que não podemos generalizar é absolutamente correta, mas a elite do judiciário também comete os mesmos equívocos. E é muito difícil controlar elites, é muito difícil controlar instâncias superiores. Quem guarda os guardiões é um bom trocadilho, um trocadilho da Roma antiga. E a verdade é que na arquitetura institucional, ninguém guarda o guardião. Do ponto de vista, não tem um recurso para uma autoridade superior, mas alguma coisa, algum procedimento e alguma fiscalização e algum constrangimento precisa ser exercido. Um código de ética nos ajuda a fazer isso, mas não sozinho. Bom, queria agradecer muito o Conrado Hübner Mendes, professor de Direito Constitucional da USP. Muito obrigado, viu, Conrado? Obrigado, foi um prazer. Bom descanso, meu caro. E a doutora Ana Tereza Basílio, presidente da OAB do Rio de Janeiro. Muito obrigado, viu, doutora? Muito obrigada, Caio. Foi um prazer e boas festas para todos. Para você também. Daniel fica aqui comigo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os acenos do presidente Lula ao Centrão hoje. Até já.